Bom, gente, eu queria, antes de ontem, gravar algum parecer acerca das profecias aí dos últimos dias, porque você já deve ter observado, você que frequenta este canal, deve ter observado que a gente faz muitas críticas ao cristianismo histórico, à história cristã na humanidade que acaba trazendo muitos males, às falsas doutrinas, aos falsos profetas, a tanta coisa. Mas me parece que essa enxurrada de críticas e de deboches que aconteceu no dia 30 em relação a uma pequena profecia do pastor Ezequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, ou do Pará, não lembro se é Belém, me parece muito injusta e por vezes pecaminosa. Eu fiquei pensando, a gente precisa conversar sobre as profecias, sobre as visões, as revelações, porque nós adotamos dois extremos em relação a estes dons, digamos assim, estes dons psíquicos, estes dons que a gente considera místicos. A gente tende a ficar adorando profetas do passado, os profetas bíblicos, porque eles já estão mortos, então eles jamais vão nos incomodar com a humanidade deles. E Jesus, inclusive, fez essa crítica, Ai de vocês, porque vocês querem até fazer bustos a profetas, porque eles estão mortos, E aí até os filhos de vocês vão pagar por isso. E ao mesmo tempo, Jesus disse acerca do presente, olha, quem enxergar em alguém a minha presença, quem dera a vocês sequer, nem que seja um copo de água, por ter visto vocês como profeta, receberá galardão de profeta. Então, ou a gente fica nesse extremo de cultuar profeta do passado, ou a gente fica no outro extremo de menosprezar taxativamente qualquer profecia, como já se manifestou em público a Igreja Universal ou seu líder, que dizem que as profecias pararam quando as escrituras terminaram. Eu acho engraçado esse tipo de parecer vir de uma Igreja Universal, porque lá o diabo fala tanto, O Espírito Santo não pode tomar alguém no culto para falar alguma coisa, porque isso é confusão, isso é para engano. Mas o diabo chega lá, tem microfone, fala, ensina as pessoas a dar dízimo, fala que pegou a família de alguém porque não levou a oferta no altar. O diabo fala nessa igreja que entende que Deus não pode mais falar porque a Bíblia está fechada. Nem na Bíblia tem isso. Crer em Jesus é também passar pela via mística. O que significa isso? É entender que conquanto neste livro haja profecias de caráter eterno e amplo, não há nas escrituras, por exemplo, alguma orientação específica sobre o que fazer no Brasil das pessoas que temem a Deus, mas que estão no meio de uma pandemia. Aí Deus começa a levantar os seus profetas, ainda que no meio disso tudo haja muitas profecias falsas. Ainda que no meio disso tudo, como sempre houve, há conhecimento falso, há igrejas falsas, há políticos falsos, há tudo falso e há profecia falsa. Que são até, na verdade nem são profecias falsas, são profecias de péssima qualidade que são facilmente detectáveis. Não detectável, até corrigindo aqui, porque existem profecias de baixa qualidade de gente ingênua, mas existe a profecia falsa. A profecia falsa ela é difícil porque ela parece demais com a verdadeira e vem de gente que tem muita credibilidade. Por exemplo, esta aqui, que eu vou ler para você, que eu consegui recuperar um tweet do pastor Silas Malafaia, de março do ano passado, acerca da pandemia. Já já nós vamos conversar sobre a profecia, mas olha só. O que disse o pastor Silas Malafaia, precisamente no dia 25 de março de 2020, tem um ano. Há um ano atrás, ele disse: aguardem, no final da história vamos ver quem está com a razão. Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão e a imprensa que tem produzido pânico no povo, o tempo vai dizer. Ele diz isso com letras garrafais, Na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram, todos com problemas de saúde. Ninguém abaixo de 30 morreu. Ele estava dizendo isso no começo de abril do ano passado, quando não havia quase mortos no Brasil. Nem me lembro, mas acho que era bem abaixo de 300 pessoas mortas ainda em março. Hoje nós somos mais de 317 mil pessoas mortas. Isso é uma falsa profecia, porque nesse dia também, ou no dia 2 de abril do ano passado, ele gravou um vídeo dizendo que essa peste não ia tomar conta do Brasil, aí ele profetizou bênção à nação, e aí ninguém
respeitou porque ele falou o óbvio, ele falou o que as pessoas querem ouvir. E ele chama isso de profecia. E ele chama isso de liberar palavra profética. Mas embora ele tenha liberado palavra profética, nos dias 5 de abril do ano passado, ele fez um jejum lá com o presidente, como antes de ontem ele fez um jejum também com o presidente, não adiantou nada. Essa é a falsa profecia, porque ela conta com alguém que tem a credibilidade do público, mas que vem agindo como um profeta de bestas. Ele está o tempo inteiro aí nas redes sociais, gravando vídeos no YouTube, incitando a população, ora contra o Congresso Nacional, ora contra o Supremo Tribunal Federal. É um falso profeta, porque ele faz isso tudo para manter o queridinho dele no poder, né? Mas em relação às profecias, vamos conversar um pouquinho sobre a profecia do pastor Ezequias Silva, que disse, ele estava numa live, eu tentei procurar essa live na íntegra e não achei, mas a gente consegue entender que ele estava no meio de uma live, ou ele estava conversando com alguém, e ele lembra que Deus disse para ele no dia anterior, que no dia 30, aí ele fala que ele viu o anjo da morte, ele viu muita gente morrendo, ele viu corpos sendo jogados na rua, ele viu uma mortandade terrível, e aí ele aconselha ao público com quem ele estava falando que não saísse de casa, ou que se saísse de casa, que eles colocassem óleo nos umbrais das portas, ungisse, alguma coisa assim. E aí o povo ficou com a imagem da profecia. Gente, dia 30 o mundo vai acabar, ele nem falou que o mundo vai acabar. No máximo ele pode ter mencionado o fim do mundo de certas pessoas, né? Como a gente também entende que quem está morrendo em meio a essa pandemia, certamente está sendo arrebatado por Jesus, conquanto o grande arrebatamento não tenha chegado, mas está sendo colhido ou recolhido em meio ao sofrimento. Mas aí as pessoas já começam com os exageros, né? Ah, olha a mentira, não aconteceu nada, ninguém viu nada, de fato ninguém viu nada. E aí a pergunta, falso profeta, ele está recebendo muitas injúrias, né, nas redes sociais. E aí as pessoas ficaram com isso, e até antes do dia 30 muita gente publicou muita coisa, a gente até se aproveitando mesmo para ficar famosa. Acontece que eu queria dizer para você que, conquanto a profecia tenha de ser avaliada, vale a pena a gente saber de onde vêm determinadas profecias. Porque aí sim, determinadas pessoas têm de ser compreendidas quando a profecia delas aparentemente não se cumpre. Eu vou dizer aparentemente porque eu vou demonstrar para você que essa profecia tem se cumprido. Ele até já colocou alguma coisa lá nas redes sociais dele, mas mesmo assim aquilo ali, ele mesmo tem uma interpretação fraca da profecia que ele recebeu, né? Mas o que a gente percebe é que, conquanto as pessoas não tenham enxergado a aparência da profecia, ela se cumpriu, e o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: quem é a pessoa que profetizou? Se você for procurar na internet, deve estar difícil pesquisar, porque só vai aparecer agora a profecia dele acerca do dia 30. Mas esse pastor Ezequias Silva, ele falou de uma chuva, se eu não me engano, foi em Santa Catarina. Ele estava numa pregação, foi tomado, e ele disse assim: eu estou vendo tetos voando. E aí ele fala que tem chuvas, que tem enchentes, que até uma mortandade, que os jornais iriam tentar explicar aquilo o dia inteiro. E aí aconteceu. Eu me lembro que eu, pessoalmente, assisti o dia inteiro os jornais tentando explicar a chuva que tinha acontecido em Santa Catarina. E aí as pessoas não atentaram. Aí você pode falar de algumas pessoas, por exemplo, o pastor Ezequias Silva, a missionária Cristina Maranhão, acho que é Cristina Maranhão, lá da Assembleia de Deus de Perus. E algumas outras pessoas que estão sempre dizendo alguma coisa, mas são pessoas que as palavras delas andam se cumprindo. Vou ver se eu deixo aí no meio desse vídeo algum trecho, por exemplo, do que a missionária Cristina Maranhão falou. Alguém compilou alguma coisa, eu acho interessante deixar aí para você ver, algo que dura uns 6 minutos no máximo. Que, conquanto você não gosta da estética, da maneira gritada de falar, da pessoa estar em transe, digamos assim, não é por causa da esquisitice do profeta que a profecia deixa de ser verdadeira, né? Uma doença mortal abalará esse país. Joia, sebe, nem alface. A soia, sal e nerréia. A medicina não vai ter explicação. Mas eu, Deus, vos aviso, porque vos amo, e vós sois meus filhos. Nissal e Sir e Afá. Mas o luto vai estar na minha igreja. 4
meses. Deus disse: serve, é 4 meses e 26 dias. Alguém vai entender o que eu vou dizer daqui a pouquinho. 4 meses é uma palavra profética para alguém. Deus está falando em parábola aqui. 4 meses e 26 dias. Não vai completar 5 meses. E aqui nessa regional centro, Deus está dizendo para os nossos obreiros e pastores: é 4 meses e 26 dias. O que é que vai acontecer? Só Deus sabe. Marca aí, pastor. Prepare os corações, porque eu vou sacudir este país. O bandade sobe, né? Eu vou entrar com força e com justiça, porque muitos estão brincando dizendo: Deus só fala, mas agora eu vou fazer. Eu vou fazer. O meu calendário está marcado. Vai cessar a pandemia, vai vir algo terrível. Vai doer na alma. Vão chorar muito. Lágrimas vão rolar. Mas eu cuido daqueles que estiver na minha presença. O importante é a minha presença, a minha graça, a minha glória. Eu vou fazer um negócio tão grande, vocês vão ter notícia. Olha, aconteceu isso lá, aconteceu ali e aconteceu cá. Porque eu, Senhor, estou limpando a terra. Quero trazer avivamento. Mas do jeito que está, não posso. Avivamento é por arrependimento. Avivamento é por arrependimento. Então a pergunta é: quem é o pastor Ezequias Silva que emitiu essa profecia? É um pastor que no meio do culto, nas suas pregações, quando ele está orando, ele é tomado e ele vê coisas e ele diz. E o que a gente percebe é um homem sincero que ficou chocado com a visão que teve acerca do dia 30 e ele enfatizou essa data. E isso nós vamos ter que considerar. Ele enfatizou essa data, que no dia 30 ele viu uma grande mortandade, ele viu o anjo da morte sendo liberado, etc. E quando a gente fala de anjo da morte, é até uma expressão dúbia, porque nós temos o anjo da morte, que seria sinônimo da própria morte, no sentido de que as pessoas que não andam com Deus, elas são tragadas pela morte. E tem um anjo da morte dentro das próprias escrituras, que ele é um executor de ordens divinas. Ele não conversa com ninguém, ele vem e executa. Nós vemos, por exemplo, uma ação desse anjo da morte visto pelo pastor Ezequias Silva em Israel, quando Davi, ao se orgulhar do seu reinado, do seu império, do seu poder, junto com todo o povo de Israel, ele viu num dia só caírem 70 mil israelitas. Isso pode ser um número simbólico, mas é só para dizer o seguinte: foi muita gente que morreu, que o anjo da morte executou. E não quer dizer que essas pessoas foram salvas, não. O castigo era ter de viver menos, mas foram todas recolhidas, porque a morte no mundo caído é salvação para que eu e você não fiquemos pecando eternamente. É só você pensar numa figura histórica como Hitler, né? Ou como um Bolsonaro, que é cheio de desejos, conquanto ele tenha sido colocado lá sob permissão divina. É um homem ranheta, pernicioso, teimoso nos seus desejos pessoais. Ele recorre a situações que vocês nem fazem ideia. Aí imagina um Hitler ou um Bolsonaro vivendo eternamente querendo cumprir os seus desígnios. O Hitler em 6 anos matou 6 milhões de judeus. Imagina um homem daquele vivendo eternamente. Então a morte vem para livrar um sujeito desse, né? E aí quando se trata de cristãos que não ouvem a voz do Senhor, que zombam da voz do Senhor, a morte vem. E aí é que a gente precisa entender algumas coisas. A profecia, ela não é um ente isolado. Ela é o tempo todo um diálogo com o profeta, a característica do profeta, a personalidade do profeta, o tempo em que ele está profetizando, o futuro que não está nas mãos dele, a dimensão do ministério que deu a ele. Isso tudo vem misturado numa profecia. Pense bem que eu vou tentar dizer algumas coisas dessa aqui para você. Primeiramente, então, o pastor Ezequias Silva é um homem de Deus que entrega palavras do Altíssimo. Aí a pergunta é: essa profecia, ela foi para todo o país? Aí já começa o erro interpretativo da internet, não do pastor Ezequias. Porque ele profetizou possivelmente para um grande grupo de pessoas que o ouviram. Quem o ouviu e quis acolher é partícipe da profecia. Quem o ouviu e respeitou e não entendeu, mas sabe que ele é uma pessoa de Deus, não estou entendendo nada, mas ali é fonte boa, também vai ser contemplado. Agora, não é uma profecia para o país inteiro, conquanto ele tenha visto coisas no mundo inteiro, que ele falou que aquelas coisas iriam acontecer no mundo todo. Não é uma profecia
para o mundo todo ou para o Brasil todo, porque senão o Espírito que o usou para profetizar o colocaria num lugar onde seria visto ou nacionalmente ou planetariamente, num meio oficial. Os crentes têm que entender isso. Essa mania nossa de pegar informações por meios oficiosos, na rede social de alguém, tal. Ele pode ter colocado esse vídeo na página dele do YouTube como uma memória, igual eu estou aqui gravando meus vídeos, como um arquivamento. Mas eu não recebi ordem divina para fazer um pronunciamento ao país, eu estou fazendo um pronunciamento aqui, digamos assim, a quem interessar possa. E aí Deus tem duas maneiras de agir. Quando Ele quer que algo seja dito para todo um povo, Ele coloca o seu instrumento em evidência nacional. Ele conseguiria alguma coisa a nível nacional, no programa de relevância nacional, para dizer ao país. Não foi isso que aconteceu. Então é exagero alguém ficar assim, ele falhou, não sei o que. Não, ele estava profetizando para um grupo específico de pessoas, preferencialmente da congregação deles. Lá parece que eles entenderam que a profecia aconteceu, houve uma mortandade grande, mas a igreja estava toda guardada. Ele mesmo postou um vídeo no canal dele acerca disso, né? E o que a gente faz? A gente invade uma questão privada ou para um público restrito e quer que aquilo seja para o coletivo. Esse é o primeiro erro interpretativo, né? Os profetas bíblicos, por exemplo, na presença deles, enquanto eles estavam presentes, eles profetizaram para um público imediato. Qual era o público imediato? O Israel. Você pega Ageu e Zacarias, profetizaram para o Israel que estava tentando reconstruir o seu povo e o seu templo. Daniel profetizou para um Israel que viria depois, que o Daniel ele não profetizou no Império Babilônico para quem estava ali no Império Babilônico. Ele escreveu suas memórias proféticas para alguns anos depois, ou até séculos depois, alguém descobriu os escritos dele e falou, olha, ele estava falando desse período aqui do Antíoco IV Epifânio, e depois Jesus disse, não, ele também estava falando sobre algo que ainda vai acontecer a partir do Império Romano. Aí depois o João fala, também não, ele estava falando de questões eternas, do reino sempre eterno, de que o mundo acabou quando Jesus ressuscitou e passou a reinar eternamente. Mas conquanto a profecia tem as suas nuances locais, temporárias e eternas, ela não vai ser mentirosa por causa disso. Nós é que queremos ser exatos na questão da profecia para a gente poder ficar zombando daquilo que a gente deveria ter reverência, né? De maneira que a gente faz hiperinterpretações, porque a gente, quando uma profecia ela é anunciada, e eu estou falando de profecias anunciadas por pastores do tipo missionária Cristina Maranhão, pastor Ezequiel Silva, meus amigos pastor Stanley Maris e pastor Alessandra Maris, estou falando de algumas pessoas que eu conheço, gente boa, outras pessoas legais na internet. Essas pessoas falam a palavra de Deus, elas anunciam a palavra de Deus como uma mensagem específica para este momento, para um grande público. Aí as pessoas banalizam isso, porque na hora que uma profecia dessas é anunciada, elas já são anunciadas, a profecia, além do conteúdo que ela traz, ela já é um provocador de denunciação de corações. Como assim? Na hora que o pastor fala isso, ele logo ativa corações duros. Deus não fala, Deus fala, é isso, é aquilo, aquela coisa toda. E as pessoas começam a disputar quem é o dono da voz de Deus. E Deus apenas, na sua misericórdia, falou a determinado povo sobre questões que misturam situações locais, situações específicas com situações eternas. Esse é um ponto. Aí, o que vocês não entenderam e o que o próprio pastor Ezequias Silva não compreendeu, falando aqui dos aspectos amplos da pequena profecia dele, então é isso. Quando a profecia dele tenha ido parar na internet, ele falou para determinado público que veria também pela internet. Mas ele não falou para o país de maneira oficial, porque não tem esses elementos. Mas a profecia dele não é mentirosa por causa disso. O segundo aspecto, quando ele fala, ele logo desperta a dureza dos corações. Terceiro aspecto, mas o que ele falou, aconteceu ou não aconteceu? Olha só, se profecia fosse para ser dita de maneira lógica, nem precisaria haver profecia. Eu estou aqui usando com você a lógica. Estou usando com você a lógica, o raciocínio, a avaliação. Essas coisas também são obras do Espírito Santo, porque eu sou um ser humano dotado de dons e o Espírito está aqui comigo. Eu não estou aqui, mas na verdade
eu estou aqui também como pastor no seu dom de profecia, fazendo a obra do Senhor, só que aqui exercendo graciosamente o raciocínio de gente que ama a Deus. E aí o que acontece? Quando o pastor fala a profecia, logo os corações são mexidos, e a primeira pergunta é: aconteceu ou não aconteceu? É porque vocês e nem ele percebeu uma coisa muito interessante que aconteceu no dia 30. No dia 30. Tem até uma outra pessoa que eu também não conheço muito, que ela parece não ter tido contato com esse pastor Ezequias, ela estava dizendo isso, que no caso dela, Deus estava falando com ela que algo inusitado iria acontecer até o dia 30. E ele já entende que as coisas aconteceram após o dia 30. Não tem problema, profecias são para ser interpretadas. O que é interpretar? É você chegar perto o máximo possível, porque a coisa em si, a realidade em si, pertence a Deus. Né? Essa coisa da pessoa achar assim que tudo que ela falou não se cumpriu, aconteceu e acontece com todos os profetas legítimos. Você acha que Isaías não passou mal, não? Quando ele viu Jesus todo deformado, rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer, né? Ou quando ele foi tomado ali no nascimento, me parece que é do rei Ezequias, quando ele fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele também fala que o nome dele seria Emanuel, que é um filho ou do Ezequias ou dele, é um filho de alguém que nasceu ali, que deveria se chamar Emanuel, né? Quando o significado momentâneo seria manteiga e mel, mas significa também Deus está conosco. Aí ele estava falando de duas coisas. E alguém falou: nossa, mas quer dizer então que o Emanuel é o Deus? Não, o Emanuel, que nasceu lá na época do Isaías, ele era um protótipo do rei eterno. Só que a gente entende isso depois, na hora. Isaías, cadê o Deus? Morreu. Aí isso aconteceu com Isaías, ele deve ter ficado atormentado, porque tudo que ele falou foi acontecer cerca de 800 anos depois, com o nascimento do Rei Eterno. Ageu e Zacarias, quando eles estavam naquela coisa da reconstrução do templo, eles tinham visões apocalípticas. Vocês não leram a profecia do Zacarias. Se vocês estivessem lá nos dias de Zacarias, vocês iam estar falando assim: esse homem falou muita besteira. Ele viu o cavalo, e Apocalipse, e o anjo estendido para o céu, e a terra explodindo. E o profeta Joel, tadinha: o sol não dará sua luz, a luz se transformará em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele estava falando ali dos dias dele. Mas ao mesmo tempo, naquela mensagem, tinha coisas que apontavam para a eternidade. Aí o intelectualóide do século XXI fala assim: por isso que eu prefiro nem acreditar em nada. Não acredite, siga com as consequências da sua imbecilidade. Porque você crê em horóscopo, você crê em religiões hindus, você adorou Beatles e bandas que acreditaram em religiosidades mil, você toma chá de santo daime, e aí tem que ficar, profecia tem que vir de acordo com o seu gosto, com seus critérios interpretativos? Senhor cético do século XXI, ou teólogo, que são os céticos mais terríveis, porque dizem estudar Deus, mas duvidam de tudo que vem de Deus. Então uma coisa bonita que eu acho que no apóstolo Paulo, no livro de Atos, é que é um cara batalhador, corre muito, escreve muito, produz muito material teológico, mas ele está sempre ouvindo o Senhor o guiando, sem essa coisa de: isso acabou, Deus me deu um evangelho agora, rapaz. Não. Deus que deu a ele um evangelho também falou: ouça os meus profetas, ouça orientações específicas. Não é que você vai ficar buscando orientações como se fosse uma mãe de Ná, ou um Uri Geller, ou alguém que vai te trazer alguma previsão, mas é por saber que, ainda que a gente caminhe, existem pontos cegos na caminhada que o Espírito Santo quer graciosamente nos prevenir acerca desses pontos cegos. Né? Então a gente precisa entender que o que o pastor falou aconteceu precisamente no dia 30, porque o que o pastor viu é aquela coisa que tem o seu nível pessoal e o seu nível eterno, ou do momento seguinte. Vou explicar. No nível pessoal, você já deve ter conhecido pessoas que morreram em acidentes, que morreram em uma catástrofe. Geralmente elas têm uma visão do nível pessoal de: gente, eu sonhei que o mundo estava acabando. Igual aquele pastor Luiz Antônio, que era pregador dos Gideões, morreu em 2007 na queda do avião da TAM. Na pregação ele estava falando o tempo inteiro que ele via
Para ele o mundo estava acabando, porque o mundo acabou para ele. Qual foi a visão que ele teve? Muita gente dentro de sacos pretos sendo levados para um lugar. Ele nem estava percebendo que ele estava falando da experiência dele. Ele teve uma intuição profética acerca da própria morte e de um acidente terrível que aconteceu alguns dias depois, quase 2 meses depois. Né? E ele sentiu aquilo ali com todo o fervor, e não foi mentira o que ele viu. Não é porque não acontece na hora que a pessoa interpretou que vai ser mentira. E a gente vê também pessoas, eu vi um grande dilúvio, eu vi um afogamento, e de repente quando você vai ver, foi a pessoa que morreu afogada na própria banheira. Mas do ponto de vista dela, você morrer afogado na própria banheira é um afogamento, é o fim do mundo. Né? Então, a profecia tem esse aspecto pessoal, que eu entendo que foi isso que o pastor Ezequias viu. Ele viu a cidade dele em polvorosa, ele viu as pessoas dele em polvorosa, ou pessoas próximas a ele em polvorosa. Tem o aspecto de médio prazo, e esse aspecto ele é importante, vou falar dele daqui a pouco. E tem o aspecto de longo prazo, ou eterno, que é de fato que Deus de tempos em tempos manda o seu anjo da morte recolher justos para que não continuem pecando e recolher injusto para que não continuem fazendo inferno na vida dos outros aqui. Tem injustos que não querem nada com Deus e são recolhidos para o nosso livramento. Mas voltemos ao aspecto de médio prazo da profecia. Eu digo para você, toda profecia dessas que tem um eco nas redes sociais, vindo de homens sérios como o pastor Ezequias, eu gostaria muito que alguém fizesse esse vídeo chegar ao pastor Ezequias, elas são tão de Deus, por quê? Porque elas carregam em si aquilo que a profecia de Jonas carregou. O que a profecia de Jonas carregou? Jonas, muito teimoso, foi lá em Nínive pregar o juízo divino. E ele foi lá e pregou. E aí, quando ele pregou, os ninivitas ficaram tão apavorados que o rei fez até os animais jejuarem, eles se arrependeram. E o Jonas ficou lá de plantão esperando, né? Não, eu preguei, eu falei no nome do Senhor, vai ter que dar certo. E aí ele ficou lá numa folhinha, numa plantinha, aí cresceu um bicho lá que comeu, ele morreu de dó da planta. Aí Deus falou, ô Jonas, você está com dó de uma plantinha que foi comida por um bicho e não quer que eu fique com pena dos ninivitas que se arrependeram, 120 mil pessoas, se não me engano? Ô Jonas, já que você gosta tanto de planta, profeta, vai plantar batata? Deus disse para Jonas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o pastor Ezequias falou, ele despertou o deboche de um grupo imenso de pessoas, mas ele também despertou o medo que salva. Existe um medo que é necessário para a salvação. Tem gente que só entende a linguagem do medo. Eu não tenho esse medo porque eu ando com Jesus. Mas eu tenho gratidão porque Jesus usa o pastor Ezequias para dizer algumas coisas. Mas há pessoas que não estão nem aí para Deus, e que Deus, por amor a elas, porque ele só consegue acessá-las pelo medo, ele mostra isso. E não só o Jonas aconteceu isso, né? Jesus usava muito essa linguagem, que a gente vai chamar de linguagem de intenção paradoxal. O que é intenção paradoxal? O ser humano é tão duro, mas tão perverso, mas tão horrível. Eu estou falando que é Deus quem faz isso. Não foi o pastor Ezequias que fez isso. Deus nele fez isso. O ser humano é tão ferrenhamente duro. Eu conheço até profetas que são duros. Jonas foi muito duro. Jonas teve que ser engolido por um peixe. E Deus, na sua misericórdia, falou a linguagem dos ninivitas, que esperavam a divindade sair de dentro de um peixe. Aí o peixe vomita Jonas, já começa a mensagem ali. Né? E aí, o que é a intenção paradoxal? Quando Deus chega para você, Deus tem às vezes um projeto para você, onde você vai ser uma cantora famosa, por exemplo. Mas só que junto com o dom que Deus te deu, você tem uma arrogância. Não, se eu não pudesse ser igual a... eu sempre esqueço o nome dessas cantoras famosas. Se eu não pudesse ser igual a Beyoncé, não serve. Aí Deus está assim, olha, ela foi chamada para ser famosa, mas eu tenho que matar esse beoncismo do coração dela. Aí Deus usa alguém e fala com ela, olha, esqueça. Não vou mais fazer a obra na sua vida. Vá pelo simples. Aí a pessoa primeiro fica chateada, depressiva, e aí desapontada porque Deus não vai deixar mais ela ser famosa. E quando morre a vontade de ser famosa, ela vai cantando e quando ela vê, meu Deus, o mundo inteiro está ali, eu já nem mais queria isso. É isso. Essa é a intenção paradoxal. Deus mata o nosso ego
para que a glória dele emerja de nós. Jesus fazia isso, eu estava dizendo. Jesus chegava para os escribas e fariseus e falava assim: raça de víbora, cegos, guias cegos, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Aí quando ele falava isso, ele vinha com a sua espada, né? Porque o cordeiro que foi visto por João em Apocalipse, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, ou seja, ele sempre divide. A sua espada ele tem na mão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. O que acontecia? Quem era filho do diabo mesmo assim, esse é um bestão qualquer lá da Galileia falando, mas é assim que as pessoas falam no dia a dia, né? E aí, uma outra parte, meu Deus, ele falou que eu sou filho do diabo. Eu sou filho do diabo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí muitos daqueles escribas e fariseus que eram vaidosos não queriam mostrar isso para Jesus, mas foram lá clamar ao Senhor dos céus na sua intimidade e foram salvos. Este é o estilo da profecia do pastor Ezequias e de tanta gente boa de Deus que eu conheço. Não é que eles fazem assim, é que Deus os toma assim, a revelia da vontade deles, a revelia da intelectualidade deles, a revelia das intenções deles, e fala assim, deixa eu colocar o machado à raiz, deixa eu fazer a divisão aqui. E aí, quando ele fala isso, que ele viu corpos, que ele viu um monte de coisa, as pessoas ficaram temerosas e buscaram a Deus, e por causa deste ato de arrependimento, como Deus salvou ninivitas, Deus salvou muitos no Brasil no dia 30. Essa é uma parte do cumprimento da profecia. A outra parte é que quem não deu ouvido à profecia vai pecar enlouquecidamente, vai jogar para fora a dureza dos seus corações, vai aprontar tanto que quando perceber, nem vai ver a profecia cumprir. Sabe por que não vai ver a profecia cumprir? Porque essas pessoas serão cumpridas as profecias. São elas os corpos jogados, são elas os corpos que não serão atendidos, são elas os corpos que perderam a chance de se arrepender. Tá vendo? O que uma profecia provoca? Arrependimento, a emulação e o assumir dos pecados escondidos. Muitos pecadores descarados saem do armário para ficar zombando. Ah, não deu certo, Foi igual Jesus falou para os discípulos, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ninguém entendeu. Pecaram mais ainda até provocar aquele dia, no ano 70, ano Domini, quando Roma foi lá e acabou com o templo de Jerusalém. Porque a palavra de Deus é só para ser falada. E nisso o pastor Ezequias foi fiel. Ele falou a palavra que ele recebeu. A Deus pertence o cumprir, porque ele é um homem de caráter. Eu estou falando aqui da profecia que saiu dos lábios de um homem de caráter. E aí a gente tem que pegar isso tudo e falar assim, olha, se saiu de um homem de caráter, eu preciso compreender essa profecia, eu preciso compreender. E eu estou aqui tentando compreendê-la com você. Eu estou te dizendo isso. O anjo da morte está liberado, muitos foram salvos deles, nem que seja por medo, e outros estão pecando muito porque serão repentinamente pegos por esse anjo da morte. É a profecia se cumprindo. É porque o profeta tem impressões erradas. Ele viu o anjo e já achou que aquilo ali ia acontecer da noite para o dia. E não só ele. Isaías também pensou assim. Jonas pensou assim. Ezequiel pensou assim. Ageu e Zacarias pensaram assim. Que o fim do mundo estava chegando. O fim de determinado mundo está chegando. Quem morreu hoje, o mundo acabou. É isso que a profecia está falando. E ela não é mentirosa por estar falando do fim do mundo de um grupo pequeno, ou específico, ou de um tempo específico. Por isso eu te convido a tomar muito cuidado que a profecia está se cumprindo. O que eu preciso dizer rapidamente aqui, antes que a minha bateria ali acabe, que se teve uma coisa que se cumpriu no dia 30, porque o que o pastor viu é o efeito daquilo que aconteceu no dia 30. No dia 30, ou do dia 29 para o dia 30, aconteceu coisas que eu percebi que nem o pastor Ezequiel percebeu. Por exemplo, no dia 29, inusitadamente o presidente da República faz o quê? Ele mexe em 6 ministérios, porque o presidente ele quer ser rei no Brasil. Ele não está preocupado em socorrer o Brasil, ele está preocupado em se instituir. E aí, para conversar com as pessoas que querem aclamá-lo rei, estou dizendo que ele vai conseguir fazer isso, mas estou dizendo que ele deseja ardentemente ser o corregedor geral da República. E em desejando ser, ele só é uma coisa. É para isso que a profecia aponta. Ele é o estuprador geral da República. E é claro, você não vai me ouvir porque você é fã dessa coisa toda. Mas a profecia aponta para isso. Porque quando um presidente está
teimosamente querendo mexer na coisa pública em seu favor, cometendo crime de responsabilidade, ele só faz isso porque ele está operando como um procurador do anjo da morte. Só para você ver, de segunda para terça, as estatísticas mostram que o Brasil matou mais do que todos os outros países. Ó, a profecia cumpriu e você não viu. Quase 4.000 pessoas morreram de segunda para terça-feira. Entende? É porque você não vê o que são quase 4.000 pessoas mortas só em função da Covid. Porque se Deus abrisse os seus olhos espirituais, como ele abriu o do profeta Ezequias, né, o nosso pastor Ezequias Silva, você ia ver corpos, desespero, tormentos, choros, ou seja, ele viu o que não é visível, mas que aconteceu de segunda para terça, aconteceu, é estatístico, procure no site do Ministério da Saúde, inclusive. No país, morreu 4.000 pessoas, morreram. E se você for comparar isso, ainda ficou um número maior do que o número total do que morreu nos demais países. A profecia se cumpriu. Não é porque você não viu que ela não se cumpriu. Segundo aspecto, em meio a essa mortandade, um presidente resolve trocar o seu ministério porque ele quer dar o golpe dele. Não sei se vai conseguir, mas ele quer. E quando ele quer, ele faz isso debaixo de forças terríveis. Eu te sugiro ver um vídeo anterior aí que eu gravei, o último vídeo que eu coloquei aí, sobre o aniversário do presidente lá, eu estou dizendo essas coisas. Outra coisa que aconteceu no dia 30 e vocês não perceberam, porque eu sou professor e dei aula e vi que meus alunos não viram isso, aconteceu bem na nossa cara. Bem na nossa cara. O que está bem na nossa cara, a gente não consegue ver, você não consegue me ver direitinho quando eu estou bem na sua cara. Então o que aconteceu no dia 30? Bolsonaro mexe nas 3 Forças Armadas. Ele tira lá o ministro da Defesa, aí o general da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Eles pedem para sair, porque eles entenderam que alguma coisa está sendo colocada em favor do presidente. Eles não gostariam de fazer do Exército algo político, mas o presidente quer. Ele fez a troca. Hoje à tarde eu estava vendo lá a posse dos novos generais dos exércitos da Marinha e da Aeronáutica. O presidente tem um desejo ensandecido de agradar o seu público. E ainda temos essa questão, né? O presidente Bolsonaro é permitido por Deus. Como que ele é permitido por Deus? E é nisso que a profecia do pastor Ezequias se cumpre, embora nem ele entenda isso. Ele foi permitido por Deus porque ele é um desejo terrível e teimoso de um tal povo de Deus que quer tomar o poder. E aí, nada melhor do que numa pandemia temos um presidente como Bolsonaro, porque ele é o cumprimento da profecia. Você acha mesmo que Deus tinha selecionado do governo dele, Deus santo justo, um homem corrompido, com a família toda atolada na corrupção, que vivia falando mal de governos anteriores e que agora nada faz pelo povo e que não quer governar em prol do povo, porque ele fala assim, o Supremo não me deixa governar. Quando você vai ver, o Supremo não está deixando ele fazer o que ele quer. O que ele quer fazer? Ele quer deixar todo mundo morrer livremente. Para ele continuar protegendo os ricos, os poderosos. O Paulo Guedes, que não queria nem dar auxílio emergencial para a população. Você acha mesmo que isso é um homem do conselho divino? Isso é um homem permitido por Deus? E que eu até vi, se não me engano, foi a pastora Cristina falando, olha, parem de adorar quem eu coloquei lá. Porque eu coloquei, mas eu tiro. Deus já está começando a mostrar isso para o povo que pediu terrivelmente esse presidente. O presidente Bolsonaro foi colocado por Deus lá, igual Saul, desejo ensandecido da população. A população foi lá, apertou 17 e falou, deixa, eles querem? Deixa. Porque assim é sempre o cavalo branco com os outros cavalos e seus cavaleiros. Então vem o presidente desejo do povo, mas a fome, peste, mortandade, guerra, é o apocalipse no sentido micro, no seu nível tupiniquim. Mas é apocalipse. Porque muitos morreram e o mundo acabou para muita gente. O mundo acabou só de Covid-19 para quase 320.000 pessoas dentro de um governo Bolsonaro. Permitido por Deus, desejado por cristãos. Igualzinho o anticristo. Permitido por Deus, desejado teimosamente por desejos eternos de seres humanos caídos. Olha que profecia mais linda que se cumpriu. De maneira que o Bolsonaro ali na presidência ele é a parábola do anjo da morte, porque ele não quer cuidar da doença do Brasil, ele quer cuidar do mercado. Aliás, um presidente que diz que economia é vida, ele está te contando que ele prioriza a coisa, os negócios e não as pessoas.
Porque a terra está destinada para a destruição? Tá. O mundo está amaldiçoado? Está. Mas Deus vai honrar todo governante que mesmo em meia lágrimas, eu vi o governador da Bahia chorando outro dia, mesmo em meia lágrimas, a desespero, mesmo não conseguindo salvar a tanta gente, ele tentou salvar alguns. Deus honra quem tem esse amor pelo povo. Mas esses que vêm com panca, com boca profana, que proferem arrogâncias e blasfemas, conforme Apocalipse 13, do 1 ao 5, com frases lacradoras de economia é vida! Aí enquanto ele fala economia é vida, vidas estão indo embora e a economia também está indo junto. E o que ele está falando isso é em defesa dos fortes. E as escrituras todinhas falam, ai de quem não olha a causa do pobre e do necessitado. Ele não está olhando. E vocês aí o adorando. E a profecia vai se cumprir. Porque o que o pastor viu foram os efeitos últimos do que está acontecendo, mas já está acontecendo. De maneira que os pecadores estão pecando, os crentes estão adorando o seu ídolo, e de repente, BUM! A coisa vai explodir. Você pode até não ver, né? Mas alguns Deus vai elevá-los da terra para falar assim, olha só, vou te mostrar o que são 4.000 mortos por Covid num dia. Foi essa visão que o pastor Ezequias teve, não tem nada de mentira na profecia dele. Você não precisa aceitar a profecia dele também não, mas você deveria ter reverência ao Senhor, que quer nos falar, que quer nos avisar. Por exemplo, a questão do óleo, ele pode ter dito para um público específico, porque aí tem questões teológicas, talvez, nas quais ele crê. O que a gente precisa olhar é o aspecto amplo da profecia, né? Se fosse para todo mundo mesmo colocar óleo na porta antes de sair, ele seria colocado em cadeia nacional para dizer isso para a nação inteira. Igual Moisés foi colocado ao lado de Faraó para falar com o Egito inteiro, né? Mas tirando esses detalhes, pare de usar detalhes para se perverter contra Deus. Volte ao arrependimento. Eu tenho plena consciência de que essa minha palavra não é para todo mundo, essa minha palavra é para quem for assisti-la, né? Pense nessas coisas, tenha carinho e respeito por Deus e por seus servos, porque quem der um copo d'água ao pastor Ezequias receberá galardão de profeta. Que o Senhor te abençoe e fique à vontade para conversar comigo aí no nível pessoal, né? Entre aí no meu canal, tem aqui uma playlist sobre o livro de Samuel que eu tenho tentado postar vídeos quase que diariamente. E também se você quiser falar comigo pessoalmente até acerca dessas questões, pessoalmente ou particularmente, tem aí na descrição deste vídeo as minhas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook. Que o Senhor te abençoe.